Olá amigo, mais um vídeo aqui com o alto-falante da Electro-Voice, o EV15TRX. Eu já fiz um outro vídeo sobre ele, medindo os parâmetros TS e simulando o comportamento dele em uma caixa acústica. Então naquele vídeo lá eu fiz todo esse levantamento e então comparei aqui com o que veio escrito aqui na revista High Fidelity. Então aqui comenta de 30 Hz a 15 kHz, porém eles dão uma margem de mais ou menos 5 dB. Então, digamos que convertendo mais ou menos para o que se fala hoje, né, seria uma margem de 10 dB. Hoje em dia a gente pensa em caixas e resposta de frequência com um corte de menos 3 dB. Né? Então fica um pouco distante do que a gente tem como usual hoje em dia. Né? Então, naquele levantamento lá que eu fiz dos parâmetros TS, a gente encontrou que o corte inferior desse alto-falante em uma caixa de 100 litros é mais ou menos 65 Hz por aí. Né? Então, isso para os anos 50, né? Um corte de menos 3 dB em 65 Hz era muito bom. Isso era alta fidelidade naquele tempo. Tá? Hoje a gente vai ver aqui o outro lado. Tá? Eles dizem aqui que responde até 15 kHz. Tá? Eu não tenho como medir exatamente esse corte, mas a gente pode visualizar ele na tela e mais ou menos ter noção de como é a resposta de frequência. Né? A gente vendo o gráfico já entende tudo praticamente. Tá? Então, para fazer esse teste, eu vou usar o sistema TrueRTA, vou usar aqui um amplificador ligado no alto-falante. Tá? Então vai estar ligado aqui através desse capacitor aqui. Deixa eu baixar o volume. Então vou baixar aqui. Pronto. Deixa eu mostrar aqui o amplificador. Tá? Tem um banco capacitivo aí, vários capacitores. Isso aqui não vai alterar o corte praticamente. São capacitores de 5,6 microfarads. São 5 capacitores, então 25 microfarads aí. Um pouco mais de 25. O RTA aqui ele vai mandar um sinal para o amplificador. O amplificador vai colocar o sinal do alto-falante no Twitter aqui na via de altas. E essa via de altas vai entregar o som aqui nesses microfones e os microfones mandam um sinal para a entrada do computador e o computador analisa aqui na tela a resposta de frequência. Tá? Então é assim que vai funcionar. Tem dois microfones iguais aqui, tá? Eu posso usar tanto um quanto o outro. Então vamos ver como é que fica. Vou gerar aqui o ruído rosa e a gente vai verificar. Tá? Temos aí esse comportamento, né? Um Twitter que daria para aproveitar aqui dos 2 kHz mais ou menos até por aqui, ó. Então aqui perto, aqui é o 20, ó, aqui é o 10. Então ele tem um decaimento bem grande ali nos 12 kHz mais ou menos, ó. A partir dali ele começa a cair bastante, tá? Então aqui eu não tenho muito como especificar uma referência, tá? Porque vejam que é uma curva bem irregular que os dispositivos apresentam, então não dá para dizer muito que é 3 decibéis, onde é que é o 3, né? Na simulação do alto-falante na caixa fica bem certinha a curva, né? Aqui fica assim, tá? Então é essa a resposta de frequência dessa via de altas desse Twitter aqui, tá? Então a gente vê claramente aí que podemos dizer que não chega a 20, né? A gente gostaria que mantivesse aqui nessa linha, aqui mais ou menos, né? Então a partir dos 3 kHz que ele mantivesse até aqui, perto dos 20, né? Então como eu comentei no outro vídeo, né? Esse alto-falante aqui,
naquele tempo, em 1950, era um alto-falante high-end, né? E o resultado dele, o que ele produzia, era considerado alta fidelidade, né? Então o conceito de alta fidelidade ele vai se renovando conforme as coisas vão sendo superadas, né? Então esse Twitter aqui, digamos, já foi superado, né? Fazem mais de 60 anos que ele foi fabricado, que o desenho dele existe, né? Que foi feito, né? Que ele foi desenhado, digamos assim. Então, por exemplo, hoje em dia, um Twitter, por exemplo, assim, ó, já tem uma resposta de frequência que supera essa resposta de frequência aqui desse Twitter, tá? Então, o conceito de alta fidelidade ele vai se renovando, né? Vai melhorando conforme a evolução das coisas vai acontecendo. Então, até eu posso ligar esse outro Twitter aqui, ó, por exemplo, vou ligar aqui, ó. Então, podemos levantar a curva desse outro Twitter. Vou desligar aqui o Electrovoice, ó. Tá. Vou startar aqui de novo o sistema. Vou salvar essa curva aqui, tá? Então salvei ele na memória 1. Vamos lá. Então tu pode notar aí essa tendência bem mais linear de cobertura de frequência. Ó. E esse Twitterzinho aqui, um Twitterzinho barato, né? Vinha com systems da Samsung, provavelmente. Vejam aí, ó. Deixa eu salvar esse gráfico em outra memória. Então aqui, ó, a gente tem a resposta do Twitter Electrovoice aqui dos anos 50, em verde, ó, cobertura de agudos altos é deficiente, né? E aqui a gente tem o outro Twitter em rosa aqui, Twitter de seda, soft dome, com uma extensão de agudos bem maior, tá? Então por isso que a gente tinha que usar equalizador e tonal, né, nesses Twitters mais antigos. Por causa dessa tendência que eles tinham, tá? De ter essa resposta prejudicada depois de uma certa frequência, né? Então aí a gente tinha que ir lá usar equalizador e tonal para tentar corrigir isso, né, para o som, para vir o brilho do som, digamos assim, né? Com tweeters de alta fidelidade já não precisa a gente mexer no tonal, né? O agudo vem sem a gente precisar mexer, né? Então, se eu pensar aqui que essa resposta de frequência aqui superou a do Twitter aqui do Electrovoice, hoje em dia eu tenho Twitters melhores do que esse aqui, que superam essa resposta de frequência aqui, que tem mais constância aqui na resposta, tá? Mais planos, né? Assim já tá ótimo, tá? Dá pra ter uma ótima audição com essa curva aqui, tá? Então a gente poderia cortar aqui nos 2,5 kHz, usar ele daqui em diante, mais ou menos, né? Fazer um corte aí. Então já daria um ótimo resultado, né? Daria para usar com mid-range e cortar aqui no 5, ó. Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, se eu usasse aqui, ó, de 5 kHz em diante, eu pegaria uma porção muito flat desse Twitter aqui, tá? Se eu comparar com o outro, ó, o outro Twitter de 5 kHz, eu teria, cortando esse aqui, o Electrovoice em 5, eu teria essa tendência aí, ó. Então, é um Twitter que é deficiente, né, nos agudos altos. A gente teria que usar um pouco de tonal para puxar isso aqui para cima, né? Ou o equalizador puxaria as bandas a partir sei lá, banda do 16, né? Puxaria um pouco a banda do
do 20, puxaria mais um pouco aqui para cima para tentar fazer uma curva inversa aqui, né? Fazer assim para a média dar aqui no meio, tá? Para a gente ter um som legal com esse tweeter aqui, né? O Electro Voice. Então é isso que eu comento, né, de perfil de caixa antiga, né? As caixas antigas tinham um perfil de não reproduzir bem graves e não reproduzir bem os agudos, né? Voltei aqui a resposta de 1 kHz em diante, tá? Poderia até usar 2 aqui. Fica mais interessante da gente enxergar aqui, ó. Opa, esse aqui não. Tá. Sobre a resposta de frequência aqui da via de alta desse alto-falante, né? Um alto-falante magnífico para a época que ele foi idealizado, que ele foi construído, né? Impressionante até hoje, inclusive, né? Pela construção, o peso, né? A sensibilidade dele é altíssima, 101 decibel. Então, outro falante aí que foi feito pensado nos valvulados, né? Em amplificadores valvulados. Então, nos outros vídeos eu comentei dessa caixa Regency, né? Então, aqui nesse paper eu consegui descobrir aqui como é que ela é, né? É uma caixa acústica bem grande. Então, aqui nesse primeiro paper que eu consegui da revista High Fidelity, fala da caixa Regency, mas não mostrava a foto dela, né? Então, aqui também tem um detalhe que diz que a resposta de frequência é de 30 Hz a 15 kHz com mais ou menos 5 dB, né? E aqui nesse outro PDF que eu encontrei da própria Electro Voice, fala aqui do alto-falante 15 TRX, tá? Que ele seria ele é 3 vias, né? E de 30 Hz a 19 kHz, tá? Então, uma discrepância ali entre a revista e o próprio PDF da Electro Voice, tá? Pela resposta de frequência, a gente viu que ele tem dificuldade a partir ali dos 12 kHz, mais ou menos. Então, ficou mais parecido, né, com esse dado que tem aqui, tá? Da revista de 1954. Tá? Então aqui eu não consegui descobrir a data desse PDF aqui da Electro Voice, né? Mas talvez seja até antes de 54. Né? Eu encontrei no próprio site da Electro Voice, um site bem legal, né? Bom, então aqui fala da impedância dele, que é 16 ohms, a capacidade dele de programa material é 30 watts, com picos de 60. Tá? Fala no crossover mecânico de 2 kHz e no crossover elétrico, né, de 3,5 kHz. Fala aqui do tamanho, diâmetro. Fala também do preço. Ele custava $149 em 1954, mais ou menos. Então, para a gente ter uma noção da fortuna que custou esse alto-falante aqui naquele tempo, né? Um alto-falante realmente high-end, né? Dos anos 50. Deixa eu ver se fala aqui também a sensibilidade. Olha só, eles tinham um outro padrão de sensibilidade, tá? Aqui marca 51 decibel de sensibilidade. Era outro jeito de medir essa sensibilidade, tá? Hoje em dia o conceito é
decibel por watt, né? Aqui não está especificado, não sei como é que era naquele tempo. Então aqui mais dados sobre esse alto-falante, né? Só complementando aí esse conhecimento aí sobre esse alto-falante de época, né? Esse fabuloso alto-falante dos anos 50. Então é isso aí, um abraço.